Fala galera, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Ciro Cirotor, tipster de basquete. Estou aqui para mais uma rodada com vocês. A gente normalmente faz ao vivo, né, as lives, mas como hoje é feriado, vamos fazer pré e depois vamos curtir a família um pouquinho. Então vamos lá falar sobre a rodada de hoje. São 8 jogos, tá? Tem jogos bem interessantes aqui e alguns times em back-to-back, então tenham cuidado. Então, jogo aqui, Cleveland Cavaliers contra o New Orleans Pelicans. O Cleveland vem de derrota, né? Sua primeira derrota ontem contra o Boston Celtics. Mesmo perdendo, cara, o primeiro tempo do Cleveland foi bem ruim, principalmente por esse senhor aqui, ó. Lá, o Garland. Olha como o Garland foi muito mal nos arremessos ontem. 3 de 21 nos arremessos. Então, ficou devendo, fez 8 pontos. Muito mal nos arremessos ontem. E também o Cleveland tinha alguns desfalques no banco, né? Então não tinha o D-Wade, que não joga hoje também, o Coro tá fora também hoje, o Merrill também, jogou ontem, mas não joga hoje, e o Lavert também, tem outro cara que tem uma média de 15 pontos por jogo. E o Pelicans, cara, o Pelicans está dizimado, certo? Vários jogadores aqui interessantes estão fora, Zion, Murray, Murphy, CJ McCollum, Herbert Jones, Ingram, Hawkins, Alvarado, e agora pela manhã o Miss, né, que a gente pegou, quem viu a live aqui no canal pegou o overrebotes do Ives Miss, e ele é dúvida para o jogo. Então assim, a linha está atualmente em menos 14 Cleveland. Eu só não pego, primeiro, o Cleveland tem back-to-back e tem alguns jogadores fundamentais na rotação, como o próprio Garland, apesar de ter jogado mal ontem, o Lavert também. Então tem alguns jogadores, principalmente na rotação do banco, que estão fora. Mas assim, eu tenho uma entradela aqui, uma dupleta para vocês nessa partida. Então, primeira perna. Cleveland para ganhar e o under 112,5 Pelicans. O Pelicans ontem, a gente está até fazendo alguns acompanhamentos ao vivo. A gente ao vivo ontem pegou o under 94,5 Pelicans contra o Dallas. E hoje não tem um Brandon Ingram para completar a fase de lesões do Pelicans. Então, Cavs ML under 112,5, certo? E a outra perna é o seguinte: Golden State Warriors para vencer e o over 219,5 no jogo, certo? Então, odd 171 nessa dupla, beleza? Como eu falei sobre esse jogo do Cleveland, vou levar logo para o jogo do Golden State Warriors. Vamos lá. O Golden State vem de derrota, né? Perdeu novamente para o Clippers. Então, o Golden State tem 3 derrotas, 2 foram com o Clippers. O Curry aqui está com Game Time Decision, mas ele está com o Probable. E então, ele joga. Então, 90% de chance que ele vai jogar. E ele tem uns números simplesmente excepcionais nos últimos jogos contra o próprio Atlanta Hawks. O último jogo do Curry contra o Atlanta Hawks, 60 pontos. 25, 31, 50, 37, 30, 29. Então, assim, é um jogo fundamental para o Curry fazer uma pontuação relevante aqui. Primeiro que o Atlanta Hawks defende muito mal, certo? Segundo, joga no pace acelerado. Tem uma defesa que cede muitos pontos para o perímetro, na bola de 3, onde o Golden State é muito forte. Então é um jogo para o Golden State voltar a vencer, né? E também não se distanciar muito do pelotão de cima e continuar ali entre os 3 melhores da conferência. O Atlanta Hawks, fora de casa, não venceu o último jogo contra o Sacramento Kings, mas não é um time que mete medo jogando fora de casa, tá? Venceu o Sacramento por 1 ponto, só que o Sacramento não tinha DeRozan, não tinha Sabonis e não tinha Malik Monk. Então, 3 jogadores fundamentais e venceu mais na bacia das almas. Então, o segundo State aí vem completo, né? Algumas baixas, obviamente, não tem o Melton, o Luna é a dúvida, mas o resto do time é um time bem encaixado, tem uma variedade de jogadores para o Steve Kerr utilizar. E o over por conta disso, né? A defesa muito mal do Atlanta, pontua muito bem o Atlanta, mas a defesa muito mal, e o Golden State tem um dos melhores ataques da liga. Beleza? Então, essa é a primeira entrada aí do nosso vídeo. Seguindo, vamos para o próximo jogo aqui. Oklahoma não. Aqui em cima. Milwaukee Bucks contra o Chicago Bulls. Cara, como é que dá para confiar nesse Milwaukee Bucks? -8 contra o Chicago.
já se enfrentaram, tá? Na casa do Bucks, e o Chicago venceu por 133-122, apesar de boas atuações do Damian Lillard e também do Antetokounmpo. Nesse jogo, o Antetokounmpo fez 38, o Dame Time fez 28, mas, cara, uma odd baixíssima pro Bucks vencer, eu não pego não, cara. Não pego não. Tá? 1,29 numa duplinha do Bucks, você vai sofrer o jogo inteiro. E esse Chicago normalmente dá um trabalho absurdo para o Milwaukee, tá? E alguns jogadores foram muito bem na primeira partida contra o Chicago, principalmente Kobe White, o Zach LaVine. Só que a defesa de garrafão do Chicago é péssima, tá? Então é um ótimo jogo para ficar de olho no Giannis. A linha dele numa subida, estava 29, já foi para 31. Então 31 eu ainda prefiro esperar na live. Então são dois jogadores para ficar de olho ao vivo, tá? Do lado do Milwaukee. Giannis Antetokounmpo e Dame Time, obviamente. Então, se tiver o jogo equilibrado lá no final, é Dame Time na certa para arremessar. E do lado do Chicago, ficar de olho no Kobe White, tá? Tá jogando bem. E o Zach LaVine. Mas eu tenho uma outra dupleta para vocês, a segunda entrada do nosso vídeo. Vamos lá. Nesse jogo, tá? Primeira parte da dupla. Over 218,5 pontos por jogo. Primeiro, o Bucks está defendendo mal. O Chicago é uma das piores defesas da liga. E o Chicago, diferente da temporada passada, é o time que mais acelera o pace, mais acelera o ritmo do jogo. Então, esse over é bem interessante. E o mais 20,5 Bulls, o Milwaukee ganhar por uma diferença tão alta de pontos, eu acho muito exagerado. Então, a primeira parte da dupla é essa. E no outro jogo, vamos chegar nesse jogo. Então, vamos falar under 243,5 no jogo do Knicks, tá? E o mais 8,5 Knicks. Então, a parte da duplinha 1,70. Vamos falar desse jogo do Knicks logo, então, contra o Phoenix Suns. O Phoenix Suns com baixas importantíssimas, tá? Kevin Durant e Bradley Beal mais uma vez fora. Então, a dupla que vem pontuando bem está fora de combate hoje. E o Nurkic, que é o seu pivô titular, também é dúvida, certo? O New York Knicks tem alguns jogadores aqui fora, como o Mitchell Robinson, que está machucado, só deve voltar em dezembro ou janeiro. Ainda não fez a sua estreia na temporada. O Mike Bride e o Achua são reservas, mas tudo bem. Mas o quinteto titular está completinho, o New York Knicks. E se a gente pega os últimos jogos do Phoenix Suns, tá difícil, né? Ficar só dependendo do Booker complica. Então, olha aqui. Perdeu do Sacramento, perdeu do Oklahoma, perdeu do Minnesota, perdeu do Orlando Magic, certo? E todas essas derrotas, Kevin Durant não estava. Então, ele que vinha carregando o time do Phoenix Suns, fazendo uma ótima temporada, mas teve essa lesão aqui, ó. Olha aqui olha a média de pontos do Kevin Durant, 27 pontos por jogo. Então, você perde um cara de 27 pontos por jogo, e o Bradley Beal estava mais ou menos fazendo 20 pontos, você perde aí só no seu card 47 pontos, certo? E o New York Knicks, Brunson, Bridges, olho nele, lei do ex aqui. Josh Hart defendendo bem. O Karl Anthony Towns encaixou muito bem ofensivamente nesse time. Então, essa é a nossa duplinha aqui. O Phoenix Suns vai ter que suar muito o Booker, tem que fazer uma partidaça aqui, no mínimo 40 pontos para o Phoenix Suns vencer. Então, nessa duplinha, a gente pegando mais 8,5 Knicks e um under 243,5, o Phoenix sem poderio ofensivo, e o Knicks defende muito bem. Então, esse é o under também. Beleza? Seguindo, vamos lá para o próximo jogo. Já falamos do jogo do Cleveland, jogo do Bucks, agora jogo do Houston. Cara, o que o Houston tá defendendo, meu amigo, é um absurdo, tá? O time do Houston tá defendendo muito, uma das melhores defesas da liga. Tem o Jalen Green, né? O Jalen Green joga. Questionável. É uma peça importantíssima do time. 19 pontos por jogo. Ken Whitmore, que é reserva, mas está perdendo um pouquinho de espaço, só tem 6 pontos por jogo nessa temporada. E o Indiana tem algumas dúvidas, né? Tem alguns jogadores importantes que estão fora. O Nesmith, o Nember está fazendo falta nessa rotação. O Miles Turner não jogou no último jogo, também é dúvida. Então, cuidado aí com esse time do Indiana. É uma das piores defesas da liga, tá? E o Houston é uma das melhores. Então, olho nisso. E eu também... Tem uma entrada nesse jogo? Não tem entrada nesse jogo.
Não, vou deixar entradinha nesse jogo, porque eu tô esperando esse moreno aqui, ó. Jalen Green, tá? Jalen Green é fundamental em termos de pontuação desse time. Mas, se ele for confirmado, já dá para colocar no duplinho o Houston Rockets, beleza? Já dá para colocar uma duplinha aqui. Mas o Indiana, cara, o que o Haliburton tá jogando mal, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, olha isso aqui, ó. 5 de 18, 4 de 13, 3 de 14, 2 de 11 nos arremessos, 2 de 8, 0 de 8. Então, é uma jornada difícil para o Haliburton nessa temporada e enfrenta essa defesa que é excepcional, tá? Se o Miles Turner também não jogar aqui do lado do Indiana, fica muito complicado. Aí eu gosto bastante no duplo Houston Rockets. Beleza? Fechou? Seguindo aqui, já eu devo colocar uma duplinha para vocês. Oklahoma City Thunder e Portland. Oklahoma, nossa senhora, como é que o Oklahoma conseguiu perder para o San Antonio Spurs ontem, sem Shai, sem Sohan, sem Vassell, e ainda conseguiu perder o jogo de ontem por 110-104. Cara, aqui não tem muito o que falar, né? Tá menos 11,5. O Portland já se enfrentaram na atual temporada. O Oklahoma passou o carro 137-114 lá na casa do Portland. E esse time do Portland tem muita dificuldade jogando fora de casa, tá? 2 vitórias e 4 derrotas. E o Oklahoma já tem algumas temporadas que vem muito forte em casa. São 7 vitórias e 2 derrotas atualmente. Perdeu o último jogo para o Dallas, né? E perdeu um jogo para o Golden State Warriors. Perdeu para 2 times bons, né? Não perdeu para time qualquer. Eu queria alguma coisa no Shai, né? Só que a linha deu uma esticada absurda, 31,5. Então, olho nele. Se o jogo se tiver equilibrado ali, nesse jogo contra o Portland, olho no Shai ao vivo. Se você já vê no primeiro tempo que o Oklahoma já abriu 10, 15 pontos, aí aborta, tá? Aborta. Então, assim, a melhor coisa aqui é o Portland manter o jogo equilibrado para fazer o gol entrar no Shai, ou até o Portland fazendo uma gracinha aí, pega um handicap menor, menos 2,5, menos 3,5, até um ML Oklahoma, quem sabe? Vamos ver, beleza? Próximo jogo aqui, Memphis Grizzlies e Philadelphia, outro time que tem em back-to-back e uma lista gigantesca de lesionados. Vince Williams machucou ontem, Diallo Arafa tá fora, o J.J. Jackson ainda não estreou, o Wilder machucou, o Smart é dúvida, deixa eu ver se o Smart, doubtful, dificilmente joga, então mais uma baixa. O Concha é dúvida e tá menos 3,5 fila. Se liga, esse senhor aqui, ó, Maxey, é questionável. Se o Maxey jogar, eu tô no Philadelphia, tá? Se o Maxey jogar, eu tô no Philadelphia. Se ele não jogar, esquece. Se ele não jogar, esquece, tá? Porque ele é fundamental no time do Philadelphia. Porque o Joel Embiid não tá 100%, tá baleado, tá bom? Então eu vou ficar aqui esperando a confirmação do Tyrese Maxey. Beleza? O jogo do Golden, eu já falei com vocês, certo? Estamos naquela duplinha do Golden para ver se o over da partida. O jogo do Phoenix também. Estamos no handicap positivo do Knicks e o under bem esticado. Então vamos para a última partida aqui. Los Angeles Clippers contra o Orlando Magic. Outro time que está defendendo que é um absurdo. É um absurdo. Mesmo sem Banchero, o Banchero novamente fora, ele está entregando... esse senhor aqui está entregando de forma absurda, mesmo com a saída do Banchero, com a lesão do Banchero. Franz Wagner, 32, 31, 29, 32, tá voando. E o Clippers tem um Kawhi Leonard que está fora, mas ainda não sequer treinou com o Clippers, mas o Norman Powell está fora. Norman Powell é o principal arma ofensiva do time, média de 23 pontos por jogo, está fora, tá? Eu peguei na abertura lá no VIP o 215, under 215,5, mas já derreteu, né, meus amigos? Então, vou nem deixar aqui para você. Under 215,5, pega aí. Não tá mais, né? Tá 204. Então, eu peguei na abertura o under 215,5. Então, uma dica: se essa linha sobe, se tá 204, se essa linha sobe ao vivo, fica de olho no under. Por quê? Clippers e Orlando são duas defesas excepcionais. E Orlando sem Banchero perde ofensivamente. E o Powell também é uma ausência significativa do Clippers. Então, olho nisso, tá?
Mas eu gosto de um senhor aqui, vou até anotar. Under 21 pontos, James Harden. Odd 2,7, tá? Por que eu gosto desse under? Primeiro, a defesa do Orlando é de elite. Segundo, o James Harden, se a gente pegar aqui os números dele, ele vai ter que ser agressivo hoje, mas a defesa do Orlando, com KCP, com Franz Wagner, com Suggs, vai encaixotar ali para ele arremessar. E nos últimos jogos, é under 21, tá? Veja que 12 contra o Golden State, 10 contra o Utah, que tem uma defesa horrorosa, 21 contra o Houston, defesa forte também, 19 contra o Houston. Então, vê, contra defesas fortes, ele tem uma série de dificuldades. Oklahoma, outra defesa forte, 17. Aqui contra Toronto e Sacramento, duas defesas ruins, ele bateu o over. Filadélfia, defesa boa, 18. Oklahoma de novo, defesa boa, 12. Tá? Então, contra defesas de elite, o Orlando tem o melhor deficit rating da liga, tá? Então é por isso que eu estou no under 21,5 pontos de James Harden. Beleza, galera? Se tiver alguma dúvida aí de jogador, de linha, de handicap, de ML, deixa aí nos comentários que a gente vai trocando ideia. Beleza? E a gente se encontra na próxima. Um grande abraço.